Boa tarde a todos. Então, é com imenso prazer que recebemos todos vocês, particularmente estudantes, graduação, pós-graduação, professores e profissionais de saúde e a comunidade universitária, bem como todos os membros externos da comunidade científica e dos serviços de saúde, para participar deste evento organizado pelo Programa de Reorientação Profissional, PROPET Saúde, e apoiado por diversos setores, como o setor de gerência em saúde do HU, do Hospital Universitário da IBSER, a Liga Acadêmica de Infectologia da Faculdade de Medicina, da UFMS, o curso de enfermagem e fisioterapia e as pós-graduações como pós-graduação de doenças infecciosas, mestrado em saúde da família, o mestrado em enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Fundação Oswaldo Cruz, Escritório Regional. E gostaríamos de convidá-los, então, a participar deste debate, onde nós estamos propondo uma discussão sobre o ebola e chikungunya, o que gostaríamos de saber. Essa conferência terá em torno de 60 minutos, será proferida pelo professor Rivaldo Venâncio da Cunha, e a seguir nós teremos um debate composto por 2 membros da comunidade de saúde que irão apoiar as discussões que o público solicitar. Então, eu gostaria de chamar a professora Ana Maria Melo Miranda Paniago, promotora deste evento, do PROPET Saúde, para convidar o nosso palestrante. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de apresentar o palestrante, que é o professor Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha, médico, infectologista, mestre, doutor e pós-doutor em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Atualmente, o professor Rivaldo é professor associado 4 da Faculdade de Medicina da UFMS. Resumidamente, a sua atuação na UFMS, gostaria de destacar que ele foi o criador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias aqui da UFMS, do qual foi o primeiro coordenador. É também docente e colaborador do programa de pós-graduação em Medicina Tropical do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro, e do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, doutorado, da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. É especialista concursado da Fundação Oswaldo Cruz e responsável técnico pelo escritório regional aqui de Mato Grosso do Sul, da Fiocruz. É um pesquisador profícuo de reconhecimento internacional, com muitas orientações e publicações na área de doenças infecciosas e parasitárias, particularmente nas arboviroses. Foi membro do Comitê Técnico Assessor em Dengue e Dengue Hemorrágico e do Comitê Técnico Assessor em Febre Amarela, ambos do Ministério da Saúde. Hoje é membro dos grupos assessores técnicos para dengue e para chikungunya, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Rivaldo, conhecer os 2 assuntos, ebola e chikungunya, é uma necessidade do momento para todos os profissionais de saúde. Então, agradecemos imensamente o aceite em partilhar e debater conosco os 2 temas. Muito obrigada. Boa tarde a todos, casa cheia, né? Está parecendo um Maracanã nos bons tempos, que o Mengão jogava bola. Hoje em dia, coitado, está caído, né? Está quase na 2ª divisão, fazendo companhia com o Palmeiras. Não, o Palmeiras é mais não, desculpa, os palmeirenses, o Palmeiras já está na 1ª divisão. Brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre esses 2 temas que estão aí na ordem do dia, nos meios de comunicação. O país inteiro, todos os locais que a gente anda, tem essa demanda, tanto em relação à ebola como em relação à chikungunya. Uma preocupação mais presente, mais próxima, e outra nem tanto. Então nós vamos falar de forma assim, relativamente cadenciada de ebola, mas puxando para ver se nós conseguimos focar um pouquinho mais em chikungunya. Eu aproveito para pedir desculpa pelo atraso, é que eu estava terminando a apresentação. Esse povo que deixa as coisas para a última hora é fogo, né? Então, parece estudante, né, Margarida?
Vamos lá, pessoal, rapidamente. Então, a Sandra, a doutora Sandra e a professora Ana Maria já disseram quem que está participando da organização desse evento, os cursos e os professores e alunos, etc. e tal, as coordenações, curso de enfermagem, fisioterapia, medicina, lá na FAMED, o escritório da Fiocruz aqui em Mato Grosso do Sul, a Liga Acadêmica de Infectologia da FAMED, a Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas Parasitárias da Enfermagem, o PET Saúde e o setor de vigilância do hospital, agora a EBSER. Como foi dito, eu sou o Ivaldo Venâncio da Cunha, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Mato Grosso do Sul e professor na Faculdade de Medicina aqui da UFMS. Então vamos à tarefa que nos foi dada, conversar sobre ebola. E para facilitar o trabalho, eu aproveitei o trabalho que a gente, depois o professor com uma certa experiência, você começa a passar trabalho para os alunos fazerem e a gente aproveita, bebe também na experiência dos alunos. Então, nós vamos falar sobre o histórico da doença, que eu peguei um pedaço, parte de uma apresentação dos alunos do mestrado de doença infecciosa e parasitária aqui da UFMS. Vamos falar sobre a epidemia atual, algumas dúvidas mais frequentes e tentar responder, ver se depois desse caminhar a gente chega a uma conclusão sobre a possibilidade ou não de ocorrência de uma epidemia de dengue. É tanto tempo. De ebola aqui no Brasil, mas eu vou me acostumando. Então vamos lá, a Graça, a Suzana, a Talmia, a Verônica fizeram uma apresentação com um texto que foi distribuído e democraticamente sorteado durante o mestrado nosso, agora, há algumas semanas atrás, e eu aproveitei a apresentação delas para usar aqui. Então, esse texto que elas apresentaram é a primeira publicação sobre uma febre hemorrágica que ocorreu no Sudão em 1976, no período de junho a novembro de 76, no sul do Sudão, uma epidemia de uma febre hemorrágica que posteriormente foi chamada de febre hemorrágica pelo ebola, ou febre hemorrágica causada pelo ebola. Naquela época foram 284 casos ali diagnosticados e em seguida, meses depois, em setembro também de 76, já no Zaire, hoje conhecido como República Democrática do Congo, foi detectado outro surto de setembro a outubro, com 318 casos, dos quais 280 foram a óbitos. São as duas primeiras publicações sobre ebola no mundo. Na época, então, uma febre hemorrágica, a Organização Mundial de Saúde reuniu um time de profissionais de várias profissões, farmacêutico, enfermeiro, médico, de várias nacionalidades, e, sob a coordenação da Organização Mundial de Saúde, se dirigiu essa comissão para o Sudão e, posteriormente, também para o Zaire, e foi feito o diagnóstico daquilo que passou a ser conhecido, então, como um vírus novo, foi isolado e chamado de ebola. Nós vamos ver agora o porquê que ele foi chamado de ebola. Aqui está a fronteira, a epidemia, o forte da epidemia foi no sul do Sudão e norte do Zaire, hoje República Democrática do Congo. Aqui tem uma comunidade chamada Iambucu. Nesta comunidade, onde ocorreu boa parte daquela segunda epidemia, passa por essa comunidade um rio, até hoje chamado de Rio Ebola. Por isso, o nome que foi dado ao vírus ebola, em sintonia, então, com o rio que existe lá. Até hoje está aqui o rio, que quase divide, a fronteira fica um pouco mais acima, quase divide a República Democrática do Congo com o Sudão. No site, para aqueles que se interessam, no site dos Centros de Controle de Doenças do governo americano, do CDC, tem uma página, ao abrir a página principal, que quase todos os dias tem sido atualizada sobre os números da epidemia de ebola que atualmente ocorre naquela região ocidental da África. E dali também eu peguei os dados mais atualizados, como esse aqui. Aqui nós temos os países com casos de ebola de acordo com o perfil de transmissão. Os principais países nos quais ocorre atualmente
Serra Leoa, a Guiné, que está aqui em cima, que não tá aparecendo, e a Libéria. São os 3 países e algumas suspeitas iniciais aqui na Costa do Marfim, mas que não foram confirmados. Os 3 principais países nos quais estão registrados mais ou menos 98% dos casos até agora são esses aqui: Serra Leoa, Guiné aqui em cima e a Libéria mais embaixo. Ao todo, foram diagnosticados, foram notificados até o dia 20, portanto, ontem, a última atualização da organização do CDC, 8.178 casos, dos quais 4.546 foram a óbito. Isso aqui vai dar mais ou menos, imagina aí que uns 53, 55% a taxa de letalidade. Evidentemente, nós estamos nos referindo a uma epidemia em países nos quais o sistema de vigilância ainda é muito precário, portanto, deve haver um razoável percentual de subnotificação, tanto dos casos que sobreviveram, como dos casos que foram a óbito. Dúvidas mais frequentes: quem são os suscetíveis e os hospedeiros para adquirir a doença? A doença afeta, então, seres humanos e primatas não humanos, macacos, gorilas, chimpanzés, etc. e tal. E tem como hospedeiros primários, pelos estudos até aqui desenvolvidos, morcegos que se alimentam de frutas de uma espécie que, em princípio, segundo informações da Organização Mundial de Saúde, não existe essas 2 espécies aqui específicas nas Américas. Ela está no continente africano, pega um pouco do sudeste asiático, um pedaço da Austrália. Então, o hospedeiro inicial, no qual haveria a replicação principal, segundo a Organização Mundial de Saúde, não teria aqui nas Américas. Evidentemente que, se tratando de espécie de morcego, evidentemente não há, imagino eu, não é a minha área de estudo, mas não deve haver estudos tão minuciosos que nos dê a garantia de que aqui embaixo, no continente americano, de fato não exista, de fato não ocorra essa espécie de morcego. Nossa, saiu todo desconfigurado, né? Tá. Será que é isso? Será que é o foco? Não, o que é isso, hein? Tá meio... Porque os outros vai começar... Aqui tá indo bem, mas depois a gente vai acabar atrapalhando. Mas vamos lá. Então, ele é introduzido, o vírus é introduzido numa população humana por meio do contato direto com sangue e secreções biológicas desses animais que se infectaram a partir de restos de frutas que existiam, que os morcegos se alimentaram dessas frutas, que ficaram contaminadas. Os animais, ao se alimentar desses restos de frutas, também se infectaram. E as pessoas, os seres humanos, vão ter contato com esses animais doentes ou já mortos, manuseando ou mesmo se alimentando com essa carne, e aí esse vírus passa a infectar essa pessoa ou essas pessoas, e o ciclo está feito nessas comunidades que têm sido registrados os casos até o momento. Não existe relato de casos nas principais cidades, são sempre cidades pequenas, em áreas mais afastadas, em áreas rurais. Também há relato de infecções em cerimônias fúnebres. Há uma questão cultural, ao se despedir dos mortos, dos seus parentes, e se abraçam e choram, etc. e tal, e aquelas secreções podem conter o vírus, e há vários relatos apontando para esse tipo de infecção. Obrigado, doutor Elias. Elias? Não, Elias ou Elias, para resolver a nossa situação. Pessoas que, ao entrar em contato com mortos, né, pessoas mortas por ebola, que não estejam utilizando os EPIs, também podem ser infectados, evidentemente, né? Todo caso suspeito, comprovadamente ou não, de ebola, mas se houver as características clínicas,
é recomendado pela Organização Mundial de Saúde o sepultamento imediato. Então, aquela coisa cultural de velório de 24 horas, etc. e tal, não cabe aqui no caso do ebola, nem fora da África, nem na África. Ele não é de transmissão respiratória, não se transmite pelo ar, o que faz com que esta epidemia atualmente registrada seja mais contida e não tenha se disseminado como inicialmente era esperado ou mesmo planejado. Quais são as secreções que podem conter o vírus? Praticamente todas as secreções corpóreas podem conter o vírus. Sangue, vômitos, urina, suor, sêmen, saliva, lágrimas, todas as secreções contêm o vírus. Objetos contaminados com o vírus também podem servir de fonte de transmissão. E isso foi registrado tanto nessas epidemias atuais como nas anteriores. Porque em alguma dessas localidades, em unidade de saúde, usa-se uma seringa e uma agulha em 10, 20, 50 pessoas num único dia. Então a probabilidade desse material contaminado contaminar outras pessoas é muito grande. Animais infectados também podem servir de fonte de infecção para seres humanos que deles se alimentem, evidentemente. Ou eles que possam ser manuseados por eles, né? Essas contaminações, elas acontecem praticamente todos os casos que foram estudados. Houve um descuido, entre aspas, alguns por vacilo, por negligência, outros por inexistência de equipamento de proteção individual, mas só um único caso que aparentemente a pessoa estaria paramentada de acordo com as normas de biossegurança e que apesar disso teria sido infectada. Todos os outros casos, inclusive e sobretudo de profissionais de saúde, foram notificados a partir de contaminação por ausência de material de proteção individual. Vamos lá. Então, evidentemente, os trabalhadores de saúde devem aplicar estritamente essas regras de proteção individual quando de uma possível exposição a qualquer material infectado. E isso é sempre, né? Independentemente de onde venha essa pessoa, né? Porque nós temos visto algumas cantilenas nos meios de comunicação. Ah, não, é uma pessoa que veio da África, então vamos tomar os cuidados. É como se o fato da pessoa estar vindo da África deveria ser objeto de preocupação. A preocupação de todo profissional de saúde tem que ser universal. Ao fazer uma coleta, ao fazer uma punção, etc. e tal, tem que usar os seus instrumentos de biossegurança. Na inexistência deles, deve cobrar, evidentemente, a quem de direito a disponibilidade desse material. Sempre usar esses materiais, independentemente, como eu disse, de onde venham esses casos suspeitos. Não reutilizar equipamentos, a não ser que seja, evidentemente, submetido a técnicas de desinfecção recomendadas. Nós não temos aqui no Brasil, e isso explica alguma das possibilidades de não ocorrência de uma epidemia de ebola aqui no Brasil. A primeira seria a inexistência, ou pelo menos em grande quantidade, daqueles morcegos reservatórios primários. Segundo, a tradição de ficar em cima dos mortos, nos velórios e tal, não é como na África. Segundo, todos os serviços de saúde no Brasil, de um modo geral, claro, pode haver uma ou outra exceção, sejam públicos ou privados, utilizam materiais, agulhas, seringas, etc. e tal, descartáveis, ao contrário do que existe lá. Nós temos uma rede, com todas as dificuldades que nós temos, uma rede de vigilância em saúde capaz de detectar esses casos suspeitos e mais ou menos fazer a contenção, ou seja, são fatores que sugerem a impossibilidade de maiores complicações para nós. Os procedimentos invasivos em casos suspeitos de ebola, quando realizados, só
se de fato houver todas as condições e por uma pessoa habilitada para fazê-lo. Evidentemente, isso aqui vale, por exemplo, para uma dissecção de veia, etc. e tal, tem que ser alguém habilitado e em condições de biossegurança. Quando houver caso suspeito, esses casos suspeitos, até que se confirme ou não, tem que ser mantido separado dos outros doentes, mesmo considerando que não é uma doença de transmissão respiratória como o H1N1, por exemplo, como o vírus influenza. Mas, pela facilidade de transmissão pelo contato com as diversas secreções, é preferível, sempre que possível, deixar em ambientes separados. O óbvio, né, que a carência desses padrões de proteção individual e coletiva e forma de tratar esse material nos países nos quais tem sido registrada essas epidemias de ebola, tem sido, evidentemente, a principal causa da ocorrência da doença e a persistência da epidemia. O que está chamando a atenção nessa atual epidemia de ebola na África é a duração, que nós já estamos há mais de 6 meses com essa epidemia rolando, e a quantidade de casos, a persistência e a magnitude e o tempo de duração que está além do esperado. Quem corre mais risco de se infectar? Obviamente as pessoas que estão em contato próximo com esses doentes. Os profissionais de saúde, que não estejam utilizando as medidas de proteção adequada, membros da família que vão cuidar desse doente. Naquele relato lá, daqueles 2 artigos, um dos estudos mapeou quais foram as possíveis formas de contaminação das pessoas que depois passaram a desenvolver a doença. E uma das principais formas foi entre membros da família que ajudavam o doente, seja na higiene, para ajudar a dar banho, trocar, etc. e tal, e nesse manuseio também se infectaram. Também pessoas no contato direto com os mortos, seja na cerimônia fúnebre em si, seja ajudando a preparar o morto, colocar em caixão, etc. e tal, aí é uma fonte potencial de infecção. E aquelas pessoas que estão nas florestas e que podem entrar em contato com animais doentes, seja se alimentando desses animais, né, ou simplesmente manuseando, tirando de um lugar para outro, ou tentando salvar um animal que encontre doente, e pode, dessa forma, se infectar também. A clínica, rapidamente, sinais e sintomas. Vocês podem ver que são muito parecidos com a quantidade grande de doenças que nós conhecemos. Febre de início súbito, fraqueza intensa, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta. Isso aqui pode ser dengue ou pode ser uma infinidade de outras coisas. Num percentual de casos, não são todos os casos, porque ebola não tem 100% de letalidade, tem casos mais ou menos oligossintomáticos, com manifestação sintomática bem discreta, e que, portanto, conseguiram sobreviver, e pode, então, num percentual, ser seguido por uma forma mais grave, com vômito, diarreia, alteração hepática, alteração de coagulação, insuficiência renal, com hemorragias, e aí pode morrer mesmo, que são geralmente todos aqueles casos que foram a óbito e em um ou em outro grau tem hemorragias intensas. Essa sim é uma doença hemorrágica, ao contrário de dengue na antiga classificação, que nós chamávamos de dengue hemorrágico, mas apesar do nome poderia não ter hemorragia propriamente dita. O intervalo entre a infecção e o início dos sintomas pode ir de 1 até 21 dias. Passando a 3ª semana, em princípio, segundo o conhecimento científico até aqui acumulado, esse doente deixaria de ser uma fonte de infecção. Lembrando que a única fonte que, pelo conhecimento até aqui existente, poderia permanecer é a fonte de transmissão sexual. Tem vários relatos da presença, do acompanhamento do vírus ebola no sêmen do homem durante até 2 meses e meio.
Então, teoricamente, não estaria no sangue, mas poderia haver, do ponto de vista teórico, uma transmissão sexual. Os doentes tornam-se contagiosos somente após o início das manifestações clínicas. Ou seja, teoricamente, durante o período de incubação, não haveria a transmissão do vírus. A confirmação é feita por exames laboratoriais, principalmente à base de biologia molecular para a detecção do material genético do vírus. Não há tratamento específico para o ebola. Os tratamentos que nós temos até agora são experimentais. Quais são esses tratamentos? Já naquela epidemia de 73, foi utilizada a transfusão de sangue dos casos que haviam sobrevivido à forma aguda da doença. 2, 3 meses depois, se utilizou sangue dessa pessoa para transfundir nas pessoas doentes. E vários casos apresentaram melhora. Baseado neste princípio que foram feitos, então seria a transposição de anticorpos dessa pessoa que foi infectada e que produziu o anticorpo naturalmente pelo contato com o vírus. Baseado nesse princípio, o tal soro que a gente ouve falar e que aparece na televisão, que está em fase experimental, que um laboratório americano e acho que canadense juntos estão fazendo, ele seria nada mais, nada menos que anticorpos monoclonais. Então, anticorpo fabricado no laboratório, em escala ainda pequena, que está sendo utilizado nesses doentes, e alguns com resultados muito promissores, diga-se de passagem. Por aquele quadro sistêmico, evidentemente, há desidratação e a necessidade de reidratação e reposição de fluidos e eletrólitos, evidentemente. Em relação à viagem aos países nos quais estão sendo registrados casos de ebola, que houve também uma celeuma nos meios de comunicação há coisa de 2 meses atrás. A Organização Mundial de Saúde não recomenda quaisquer restrições às viagens de pessoas para o continente africano, inclusive os países nos quais estão ocorrendo os casos de ebola. Até porque o contato não tem contato respiratório. Claro, evidente que a pessoa que vá para um desses países encontrando um caso suspeito tem que se afastar, não vai encontrar uma pessoa caída numa calçada, etc. e tal, tem que tomar toda a precaução. Mas não há, ao contrário do que houve no início, por exemplo, da pandemia de H1N1, que claramente a Organização Mundial de Saúde se posicionou em alguns momentos que as pessoas deveriam evitar viagens para determinadas a determinadas cidades de alguns países. No caso da África, essa restrição não tem. Tem um alerta em relação às pessoas que estão viajando para esses países e que dentro dos países iriam para áreas rurais. Por quê? Porque nas áreas rurais é que estão ocorrendo a quase totalidade desses casos de ebola. Entendido como área rural, aqueles vilarejos de interior, né? Porque não é dentro do sítio, dentro da fazenda. Também tem disso, mas são os vilarejos que tem nessas províncias de lá. Finalizando, uma pergunta inevitável que todos estão fazendo, os meios de comunicação estão ansiosos e querem responder, e todo mundo preocupado, e algumas secretarias e tem feito uma mobilização, inclusive alguns setores do Ministério, algumas unidades hospitalares de diversos estados do Brasil, como se esse fosse o principal motivo de preocupação do Brasil do ponto de vista de saúde pública no momento. Não o é. Nem o principal problema de saúde pública do Brasil, nem da África. No caso do Brasil, pelas aquelas condicionantes citadas anteriormente, acredito, é uma opinião pessoal, e vários técnicos do Ministério e de outros setores, de outras instituições compartilham dessa ideia, que no momento não é possível a ocorrência de uma epidemia de ebola no Brasil. Nós poderemos ter casos pontuais de pessoas, sejam brasileiros, que estiveram a serviço, a lazer em algum desses países,
africanos, seja por conta de pessoas imigrantes que venham de lá para cá e possam apresentar a doença aqui. Então, casos pontuais poderão ocorrer sim. Epidemia, em hipótese alguma. Não todas as análises que nós fazemos apontam para a epidemia. E voltando em relação à África, nunca foi o principal problema de saúde pública da África. Claro, para nós profissionais de saúde, uma única pessoa que morra por uma doença que se possa evitá-la, evidentemente, tem que ser motivo de tristeza, de consternação para nós profissionais de saúde. Uma única doença, uma morte que seja. Então, nesse sentido, é angustiante acompanhar o que acontece na África. No entanto, tem um outro problema na África que nós não podemos fechar os olhos. Isso aqui é um artigo que a gente publicou no Campo Grande News, eu não me lembro mais quando, tem uns 2 meses. Indiscutivelmente, o maior problema de saúde enfrentado pelo povo africano é a fome. Doença crônica que mata mais de 6 milhões de pessoas todos os anos. Depois da fome, há outras doenças igualmente graves, como a AIDS, tuberculose e malária, que juntas matam aproximadamente 3 milhões de pessoas todos os anos naquele continente. Então, boa parte da preocupação mundial em relação ao ebola é o medo da contaminação, da infecção por algo novo que boa parte dos países, sobretudo os europeus, não dominam, não conhecem exatamente. Então, tem toda uma preocupação com isso. E é sintomático que poucos ousaram ajudar a África nesse momento, os países nos quais ocorre a epidemia, a não ser com a liberação de algum dinheiro. Profissional, soldado, etc. e tal, os americanos não querem mandar para lá. É uma coisa inconteste que a Organização Mundial de Saúde pediu, já que vocês têm tantos soldados da área da saúde, que ajudem os países, eles dão dinheiro, mas os soldados não, e a população não. E curiosamente, eu trouxe aqui para vocês, para fechar essa parte do ebola, um artigo que eu li ontem foi, no New York Times. Acima de... Está invocado o Paraíba, né? Lendo o New York Times. De glória de dourado, figurar. Isso aí é interessante, acima de toda suspeita. Eu trouxe o artigo porque ele está acima de toda suspeita. Vocês podem ir lá com esse título, qualquer um pode ver. Então, falando sobre o impressionante papel de Cuba no ebola, tá? Na epidemia de ebola. É um editorial, então é o jornal que está emitindo essa opinião. Não é uma pessoa, um articulista, um colunista individualmente. E aí ele está falando aqui que tal, enquanto os Estados Unidos e vários países ricos têm se sentido, né, contentes, felizes com os fundos que eles estão dando, somente Cuba e umas poucas organizações não governamentais estão oferecendo o que é mais necessário: profissionais médicos no campo. Realidade. Então, os países estão com medo do ebola, dão dinheiro, mas não querem ajudar com os profissionais. Lamentável. Agora o bicho pega, aqui sim. Essa é real. Real, e não é novidade. Está indo muito rápido, pessoal? Está de boa? Está de boa? Então vamos lá. Chikungunya. Rapidamente, aspectos epidemiológicos do vírus, a dinâmica de transmissão, infecção e manejo de casos. Essa é uma doença que a gente já esperava que fosse acontecer. A gente, que eu digo, as pessoas que mais ou menos acompanham a circulação desses vírus e acompanham alguns desses comitês internacionais que tem. Em 2009, a Organização Pan-Americana da Saúde e o CDC convocou uma reunião para avaliar a possibilidade de introdução nas Américas do vírus chikungunya. E também preparar um manual, que até então não existia qualquer manual aqui. Essa reunião, que aconteceria em maio, final da primeira semana de maio de 2009, foi adiada para julho do ano seguinte, porque naquela semana da reunião ocorreu a notícia, né, a disseminação
do vírus H1N1 em vários países do mundo, e aí então todas as autoridades sanitárias ficaram voltadas para a contenção daquela pandemia. A reunião aconteceu então em julho do ano seguinte. Como não tinha até então casos de chikungunya nas Américas, o que a Organização Pan-Americana da Saúde fez? Usou o Comitê Técnico Assessor de Dengue para passar a se chamar então um Comitê Assessor para Dengue e Chikungunya, e pediu que os membros do Comitê de Dengue, evidentemente, fossem estudar chikungunya, porque as avaliações é de que a doença entraria no território brasileiro. Da reunião que aconteceu no Peru, em Quito, em Lima, perdão, saiu esse manual, CDC e a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi publicado, elaborado em 2010, mas foi publicado em 2011. Preparação e resposta ante a eventual introdução do vírus chikungunya nas Américas. Cada capítulo foi feito por um dos comitês assessores da OPAS, juntamente com os técnicos do CDC. A gente teve o privilégio de participar aqui da parte do manejo clínico do chikungunya. Chikungunya, cujo nome deriva de um dialeto que é falado em algumas regiões de Moçambique e da Tanzânia, que significa aquele que se curva, aquele que anda curvado. Anda curvado por conta das dores intensas nas articulações. É bem característico durante as epidemias, evidentemente nós estamos nos referindo a casos de livro. O Dr. Maurício Pompilho, eu não sei se chegou a pegar um caso de livro, já era o Dr. Maurício que fez o diagnóstico do primeiro caso nosso aqui em Campo Grande. Então, nós estamos falando daqueles casos característicos de livro. O doente, ele anda em condições precárias, tamanha as dores que ele sente nas articulações. É um vírus da família Togaviridae, um alfa-vírus chikungunya. Lembrando, só para se fazer o paralelo, embora também seja transmitido pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus, não é da mesma família do dengue. Dengue é da família Flaviviridae, é um flavivírus. Não é da família Togaviridae, não é alfavírus. Isso já nos fala, por exemplo, em relação à possibilidade ou não de cruzamento dessas sorologias, que é uma pergunta que tem sido feita constantemente. A suscetibilidade e imunidade da população. Por se tratar de doença nova no Brasil, não há imunidade naturalmente adquirida no Brasil. Logo, a susceptibilidade à infecção é total. Todas as faixas etárias, todos os sexos, todas as camadas sociais, etc. e tal. Quando tiver chikungunya, epidemia de chikungunya, vai ser de uma forma relativamente democrática, como tem acontecido com dengue. Todas as camadas sociais irão provavelmente sentir dengue. Não há vacina, logo essa imunidade de longa duração só vai ser pela infecção natural. Não tem vacina nem no horizonte curto. Eu estou chamando o horizonte curto algo como 8 a 10 anos. Nós não teremos vacina para chikungunya, a não ser que aconteça alguma coisa muito importante do ponto de vista da ciência que mude os caminhos que estão sendo percorridos até o momento. Reservatório dos vírus. Durante as epidemias, os seres humanos e os mosquitos, Aedes aegypti e Aedes albopictus, são os principais reservatórios do vírus. Nos períodos interepidemia, além desses mosquitos, que também contêm o vírus e que podem depositar seus ovos já com uma parcela razoável de infecção, já uma parcela razoável, contendo, portanto, o vírus chikungunya, além desses mosquitos, diversos vertebrados também podem atuar como reservatório do vírus chikungunya. Primatas, roedores, pássaros, pequenos mamíferos, ao contrário de dengue. Dengue, essa amplitude é bem menor quando comparado com chikungunya. Os mosquitos se infectam ao se alimentar em pessoas infectadas ou em reservatórios. Então, o vírus está na corrente sanguínea, a fêmea, são sempre as fêmeas desses mosquitos
que fazem a transmissão, ao se alimentar do sangue dessa pessoa ou desse animal contendo o vírus, elas vão se tornar infectadas. A partir de um período de amadurecimento nelas, fêmeas, que a gente chama de período de incubação extrínseco, ela passa então a transmitir o vírus. Aí então elas se infectam, passa a transmitir no próximo repasso sanguíneo. Quando vai se alimentar novamente, ela passa o vírus adiante. Lembrando que o chikungunya não tem transmissão pessoa a pessoa. Há também relato de transmissão acidental em laboratórios e muita transmissão vertical entre seres humanos. Transmissão transplacentária, ao contrário de dengue, que são episódios raros. Relatos agora recentes do surto da República Dominicana, que aconteceu, que está acontecendo ainda, apontavam que mais ou menos 50% dos recém-nascidos de mães que tiveram chikungunya na última semana de gestação nasceram com chikungunya, e muitos com formas graves da doença. Muitos recém-nascidos com forma grave, coisa que não tem sido observado nessa frequência, por exemplo, com dengue. Há muitos relatos, embora sem evidências bem documentadas, de uma elevação do percentual de abortamento espontâneo durante o primeiro trimestre de gestação nessas epidemias, durante as epidemias de dengue, de chikungunya. Se eu por acaso falar dengue assim de raspão, é o vício, são quase 30 anos falando de dengue, aí a gente... Muito parecido o ciclo com o ciclo da febre amarela. Um ciclo silvestre, com mosquitos do gênero Aedes, lembrando que na febre amarela a forma silvestre, o ciclo silvestre é por mosquitos sabetes, hemagogo, enfim, são outras espécies, e aqui o ciclo urbano, a exemplo da febre amarela, pelo Aedes aegypti, seu principal transmissor nesse momento, e nós vamos ver por quê. Esse quadro vocês devem conhecer, lembra muito aquele quadro clássico, igualzinho, clássico de dengue. O mosquito, a pessoa está com chikungunya, está na fase virêmica, ou seja, o vírus está circulando na corrente sanguínea, a fêmea vem se alimentar desse sangue e juntamente com os nutrientes do sangue, ela vai ingerir o vírus. Durante um período de amadurecimento desse vírus no sistema digestório dessa fêmea, ela para mais ou menos uma semana, pouco mais, ela passa então a se tornar, esse vírus vai para as suas glândulas salivares e ela passa a se transformar num potencial transmissor. Ao se alimentar novamente de um ser humano que nessa situação não tenha o vírus, que não esteja doente, ela, fêmea, vai transmitir o vírus para essa pessoa. É uma transmissão mais ou menos ativa, como acontece com dengue, juntamente com uma substância anticoagulante que a fêmea injeta no organismo do ser humano, vai o vírus. Então a solução anticoagulante e o vírus, e ela puxa o sangue de volta. Esse vírus vai ter um processo de replicação no organismo, depois ele volta para a corrente sanguínea junto com as manifestações clínicas. É um processo dinâmico e que acontece numa velocidade muito... Normalmente os relatos de chikungunya são em grandes epidemias. Epidemias que chegam a mais de 60% de taxa de ataque. Ou seja, uma determinada comunidade que tem a doença, em curto espaço de tempo, 30%, 40% da população foi infectada. Vocês terem uma ideia, semana passada, retrasada, eu estava conversando com uma colega da República Dominicana e ela falando, eram mais ou menos em 2 meses e meio, 550 mil casos de chikungunya, para uma população de 10 milhões de pessoas. Eu sou ruim das matemáticas, então quem tem facilidade faz o parâmetro aí, como seria no Brasil uma situação dessa. É muito caso de chikungunya.
Essas epidemias ocorriam na África, na Ásia, em algumas ilhas do Índico e do Pacífico, e casos importados nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, algumas ilhas, México. De repente, a partir do final de 2013, começaram a ser registrados casos autóctones nas ilhas do Caribe, em várias ilhas, Martinica, Samartã, várias daquelas ilhas ali. E essa sequência de epidemia normalmente está associada a um dos genótipos. São dois, dependendo da interpretação, a gente divide o que seria dois em três, seriam 3 linhagens, 3 genótipos. Não chega necessariamente a ser uma diferença genética a ponto de caracterizar como sorotipo de dengue. São pequenas mudanças genéticas que se expressam, sobretudo, pela quantidade de casos clinicamente manifestos e pela preferência por um ou por outro mosquito transmissor. A linhagem asiática que veio aqui para o Caribe, para a América Central, tem maior afinidade, ou quase que afinidade total, pelo mosquito Aedes aegypti. Não é muito chegado no Aedes albopictus. Então, aquela preocupação nossa inicial, quantos municípios tem com albopictus? A preocupação é Egito, ou seja, Mato Grosso do Sul, nós temos 79 municípios que, teoricamente, têm o potencial de registrar casos de chikungunya. Aqui o mapa, já são 35, 36 países, ele é da semana 41, isso aqui dá dia 10, mais ou menos, dia 15, da semana 41, semana epidemiológica 41. E, inclusive, no Brasil. No Brasil, nós temos casos autóctones registrados inicialmente no Amapá, na cidade do Oiapoque, e depois em Feira de Santana, e agora em várias cidades no entorno de Feira de Santana, como Cachoeira do Jacuípe, várias cidades, e também em Minas Gerais começam a pingar casos suspeitos autóctones, e alguns deles sendo confirmados. Então, é um cenário que nos preocupa. Está indo bem aqui ou está rápido? Está bom, né? O espectro clínico da infecção pelo chikungunya. Infecção assintomática, como acontece com todos os vírus que nós conhecemos, talvez a única exceção seja a raiva, né? Então, e infecção sintomática. O espectro sintomático tem uma forma aguda, pode ter uma forma subaguda e pode ter uma forma crônica. Como acontece com essas outras doenças, com outras doenças infecciosas, podem surgir também as formas atípicas. Uma das diferenças com o dengue está aqui, o percentual de infecção sintomática. Tem um dos inquéritos sorológicos pós-epidemia de chikungunya que encontrou 6% só das pessoas que tinham anticorpos contra chikungunya, somente 6 pessoas informaram que não tinham apresentado quaisquer manifestações clínicas, ou seja, casos assintomáticos. 94% disseram: eu tive febre, tive dor articular e pimba, ia lá, estava o anticorpo presente também. Então é uma preocupação a mais. O período de incubação em torno de 5 dias, variando aí de 1 a quase 2 semanas, e como manifestações clínicas principais a febre e a poliartralgia. Normalmente esses sintomas regridem, sinais e sintomas regridem em torno de 1 semana a 10 dias. A mortalidade, embora seja rara, ela é registrada, sobretudo em pessoas que tenham alguma comorbidade de fundo, que vai descompensar diante do quadro de chikungunya, seja pelo quadro clínico propriamente dito, seja pelo uso de alguma medicação. Uma parcela das pessoas aqui podem ter recaída, depois de melhora 1 semana mais ou menos, tem uma recaída com a volta das dores articulares, e aí persiste com esse quadro 2 a 3 meses e desaparece. Um outro percentual retorna, persiste esse quadro de artralgias, sobretudo em extremidades, por 8, 10 meses, mais de 1 ano. Quantos aqui já tiveram dengue? Levanta o braço.
Pô, mas ainda falta, tem bastante suscetível aqui ainda. Nossa, vai ser muito trabalho aqui ainda. Vocês imaginem ficar 10 meses, um ano com dengue. Imagina. Eu também já tive dengue, eu sei como é que é. O percentual de pacientes que vão persistir nessas formas varia de epidemia para epidemia. Então, as formas atípicas, as formas agudas, típicas. Nós estamos falando daqueles quadros que se apresentam com uma frequência muito grande. Não estamos falando daqueles casos que fogem ao cotidiano. Febre de início abrupto, maior, igual ou maior que 39 graus centígrados, pode ser contínua ou intermitente, associado com poliartralgia. Agora é poliartralgia mesmo. Quando a gente estava elaborando aquele manual, um médico lá que cedeu boa parte dessas fotografias, ele falava que depois de um certo tempo de experiência, ele fazia o diagnóstico do doente ao cumprimentar o doente para entrar no consultório. Ele apertava a mão do doente, o doente gritava e tirava a mão. Tamanha a dor que ele sentia. Com dengue, evidentemente, não acontece isso. Então, são poliartralgias, normalmente envolvendo múltiplas articulações, na maioria das vezes simétricas, bilaterais e além de bilaterais, simétricas. Sempre ou mais frequentemente as extremidades, mãos e pés. Muitas vezes, nesses casos, pode ocorrer também tendo sinovite associado. E aí essa dor, evidentemente, ela é mais intensa e ela é mais limitante para as tarefas cotidianas que esse doente tem. Muito comum durante essas epidemias, na realidade, o quadro que se instala é um quadro social, como foi visto agora nesses diversos países do Caribe. Por quê? Porque as pessoas não conseguem executar as tarefas rotineiras do dia a dia, como teclar no celular, o pessoal que gosta de teclar no celular, no computador, dirigir um carro, cozinhar, pegar algum peso, não consegue executar essas tarefas mínimas do cotidiano, devido à sensibilidade, à inflamação e muitas vezes à rigidez dessas articulações. Acho que o pessoal do fundo, a gente não vê isso aqui em dengue. Vocês estão vendo? Sinais flogísticos. Isso aqui, artrite. Em dengue não tem isso. Pode ter a dor articular sem os sinais inflamatórios em chikungunya? Claro que pode. Pode ter esse quadro. Vejam esses pés e esse metatarso aqui, como é que estão. Eu vou deixar essa para a organização, a apresentação, para quem quiser olhar. Vejam esses joelhos. É o doutor Fabrício, o francês lá, que passou esses quadros para nós. Isso aqui nós não observamos em dengue. Quem tem experiência com dengue não vai ter qualquer dificuldade para diagnosticar, para suspeitar do ponto de vista clínico desses casos de chikungunya mais típicos. A dificuldade que nós vamos ter, sobretudo, vai ser em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Há uns 15, 20 dias atrás eu estava no Rio Grande do Sul e os colegas reclamando, nós não temos experiência lá em Porto Alegre, nós não temos experiência com dengue, imagine com chikungunya. Vai, de fato, então, fazer confusão, porque não tem a experiência acumulada com dengue. Outros sinais e sintomas dessas formas típicas. Pode ter adenomegalias supraclaviculares, bilaterais, conjuntivite, dor de cabeça, exantema muito marcante, que surge precocemente. Em dengue, esse exantema para surgir no segundo dia de febre. Geralmente, quando isso ocorre porque são casos de infecção secundária. Pessoas que já tiveram contato com o vírus anteriormente e está tendo contato pela segunda ou terceira vez, e por isso a presença daqueles anticorpos de memória produz o exantema já no início da doença. Se não, em dengue, normalmente, é depois do quinto, sexto dia que nós vamos ver esse exantema. Exantema mais frequentemente maculopapular, em tronco e extremidades, embora possa ter também em região palmo-plantar e facial, muitas vezes acompanhado de edema facial
também. Outras vezes é simplesmente um eritema difuso que desaparece a dígito-pressão. Novo também comparado com dengue. As crianças, sobretudo crianças de meses, 1, 2 anos, podem, numa frequência relativamente grande e relativamente elevada, apresentar lesões vésico-bolhosas, como a que nós vamos ver daqui a pouco. Vejam isso aqui. Olha esse exantema facial com edema. Dá para ver claramente no computador, olhando de pé, vocês conseguem ver a foto, uma fotografia melhor. Que tem aí, evidentemente, um quadro de edema facial. Fez umas bolhas aqui com essas descamações. Vocês estão conseguindo ver essas bolhas aqui? Não. Dessas bolhas foi retirado e foi feito diagnóstico nessa criança de antígeno, detecção, o diagnóstico molecular do vírus nessas bolhas. A gente não vê isso em dengue. Pelo menos causado por dengue. Pode ver, pode até encontrar se houver alguma alergia medicamentosa. Se vocês olharem isso aqui no computador, lembra aquela sequência de lesões vésico-bolhosas, por exemplo, de varicelas ósseas, crianças. Quadros muito graves que a gente não vê com dengue. Aqui o exantema, muitas vezes palmar também, que faz a gente pensar em sífilis, por exemplo. Tem as lesões palmoplantares também, exantema difuso aqui. Laboratórios inespecíficos não tem nada característico. Tem linfopenia, plaquetopenia discreta, raramente plaquetas abaixo de 100 mil, raramente quando tem pouca elevação de creatinina, muito por conta de febre, enfim, da desidratação, elevação de transaminases relativamente baixas, comparado com dengue. Por vezes a gente encontra transaminase de 300, 400, 500, aqui não, aqui são valores bem menores. E, embora pouco elevados, mas numa velocidade razoável, a proteína C reativa é elevada numa frequência, muito grande. Vamos então para a forma subaguda. Varia de estudo para estudo. Uma das epidemias de 2006, em alguns daqueles territórios franceses, a Ilha Reunion, foi sistematizado e chegou-se à conclusão, as pessoas que publicaram os artigos, que mais ou menos 70% das pessoas que tiveram a forma aguda tiveram a forma crônica da doença, ou seja, além de passar pela forma subaguda, foram para a forma crônica da doença, o que não é pouco. Então, nós estamos falando que 70% das pessoas que tiveram uma semana da doença persistiram por mais de 1 ano, 8 meses por aí. Então, as formas agudas são consideradas aqueles casos que após o quadro inicial regride e tem uma recaída em seguida, que vai durar em torno de 2 a 3 meses. Esse quadro subagudo que vai persistir é basicamente poliartrite distal com exacerbação da dor naquelas articulações que inicialmente se apresentaram com já dolorosas na fase aguda da doença. E numa frequência relativamente elevada, as tendinocinovites, sobretudo em punho e tornozelos. Então, 3 meses esse doente. Já dá para imaginar como que a gente gosta de usar no cotidiano, em muitos locais, na rede de saúde, que tem alguns anti-inflamatórios assim mais brutos. O problema é que nos espera com o uso dessa medicação em um prazo mais prolongado. Também nessa forma subaguda podemos ter, além do exantema, pode ter prurido, como acontece com outras doenças sistêmicas que a gente conhece, inclusive alterações vasculares periféricas, tipo síndrome de Renault. Isso aqui são poliartrites distais, com mais de 2 meses
de existência. No computador depois fica mais fácil vocês observarem os detalhes dessas articulações. Da mesma forma, no computador, vocês vão conseguir ver melhor essa tenossinovite aqui, bem pronunciada nessas pessoas. Aqui também tem vários nódulos. Esse tornozelo persistindo com um processo sinovial razoável aí. Depois nós temos, está terminando pessoal, depois nós temos as formas crônicas, que é a partir daquele grupo que passado 2, 3 meses persiste com o quadro de poliartralgia. E muitas vezes essas formas crônicas, dependendo da existência anterior de algum problema, de algum comprometimento articular, pode também se apresentar com artropatias graves e deformantes, que a gente não vê em dengue, em hipótese alguma, vamos ver isso aí em dengue. Evidentemente, todos os trabalhos publicados dos perfis clínicos e epidemiológicos apontam uma elevada frequência de depressão, não é para menos, né, se ficar com um quadro muito mais grave do que dengue, 6 meses, 8 meses, não é fácil. Essas formas crônicas estão associadas num percentual elevado a idades acima de 45 anos. Infelizmente, né? O que eu posso fazer? Aqui um exemplo de forma crônica. Não consegue fechar essas mãos. Tem vários desse mesmo paciente, tem radiografia, tem uma série que eu não trouxe aqui para a apresentação não ficar muito longa. São relatos assim, centenas, algumas epidemias de milhares de casos que ficam com essa deformidade. Não vou entrar, estou vendo o professor João Américo, eu sei que iriam adorar a gente entrar na discussão do processo inflamatório. A professora Inês está aqui, nossa professora de imuno, posso esquecer, né? Mas aí fica para outra pedida que já está meio adiantada aqui. Mas é um processo uma fisiopatologia diferente da que acontece com dengue. Como acontece com as outras enfermidades, com dengue e com outras, tem também aquelas formas atípicas, que na realidade são formas incomuns. Vejam bem que a forma atípica não significa necessariamente forma grave. Ela pode ter uma forma atípica e não ser grave. E pode ter uma forma típica, como sempre acontece, e assumir um caráter mais grave. Então, sobretudo, manifestações neurológicas, dermatológicas, muitos casos publicados de hiperpigmentação, pessoa que branca aí fica com a pele bem hiperpigmentada após o quadro agudo de chikungunya. Para hospitalização, série de casos, então são estudos que nós temos que olhar com um certo cuidado, não são estudos de coorte, por exemplo, mas são série de casos, mostrando que, como risco de internação, uma frequência muito grande, neonatos que nasceram imediatamente, que foram expostos no processo do intraparto, pessoas acima de 65 anos e presença de comorbidade. Ao contrário de dengue, tem um mecanismo com chikungunya de descompensação das doenças de base. Em dengue, o que mais nós temos observado, a descompensação, por exemplo, de um hipertenso, ou é pela hiperidratação com soro fisiológico, ou o doente que para de tomar a sua medicação diária. Aqui não, aqui é a doença per si, por um mecanismo que ainda é desconhecido, que descompensa. Então, portanto, todos esses doentes com comorbidade têm que receber um olhar diferenciado, mais até do que em dengue. Diagnóstico diferencial com tudo aquilo que existe em cada uma das comunidades. Chikungunya não vem substituir outra doença que estava acontecendo. Ela é uma a mais. Então as outras que já existiam, sejam infecciosas ou não infecciosas, vão continuar existindo. Vai chegar chikungunya para tornar o quadro mais emocionante. Então, naquelas regiões onde existe malária, por exemplo, na região amazônica, continua tendo malária, é um dos principais diagnósticos de chikungunya, e assim sucessivamente.
Diagnóstico pode ser feito pela cultura do vírus, e aí tem um nível de segurança 3 exigido. Pode ser feito o diagnóstico pela reação em cadeia precedida da transcrição reversa, né, RT-PCR. A detecção de IgM, que é anticorpo de fase aguda, pode fazer também isso aqui pelo ELISA, a detecção de IgM, e pode ser feito também depois pelo teste de neutralização por redução em placas para fazer a detecção desses anticorpos neutralizantes. Os testes de neutralização normalmente ou quase sempre, quase ninguém está fazendo mais na rotina, né? São poucos os laboratórios que fazem pelo trabalho que é exigido para fazer isso. Rapidamente, está terminando, doutora Ana Maria? Não temos tratamento específico, não tem antiviral. Então, a primeira constatação é essa: todo tratamento é sintomático. Como acontece com os outros manuais da Organização Mundial de Saúde, ou manuais que tenham uma participação marcante de profissionais de saúde oriundos dos Estados Unidos, sempre a primeira opção nesses casos para febre e dor é o paracetamol. Quem já teve dengue aqui, eu não sei se teve a mesma experiência que eu tive. As 2 vezes que eu tive dengue, tomar paracetamol e água com açúcar era a mesma coisa, né? A velha e boa dipirona que resolvia. Mas, enfim, é o que está na nossa nomenclatura para ser apresentada. No entanto, um percentual razoável não vai responder, seja ao paracetamol, seja à dipirona. E aí tem sido utilizado com uma frequência muito grande anti-inflamatórios. Lembrando que, para o uso de anti-inflamatório na forma aguda, nós temos que ter certeza que não se trata de um caso de dengue, porque é terminantemente proibido o uso, contraindicado o uso de dengue, de anti-inflamatório, naqueles casos de dengue. Então, é preciso que se tenha certeza, ou uma razoável certeza, que se trata de fato de chikungunya e não de dengue de outra doença. Por todos aqueles problemas alérgicos ou de irritação gástrica da aspirina, ela não é indicada, né? Muitas vezes o anti-inflamatório não resolve essa dor. Tem sido utilizado e foi muito utilizado no Caribe, em especial na República Dominicana, a associação, por exemplo, de codeína e paracetamol deu um resultado muito bom. Muito bom. Então, essa associação, mas muitas vezes o corticoide sozinho não resolve. Outras vezes, sobretudo naquelas formas mais arrastadas, em pessoas já com comprometimento articular, só a infiltração local que ajudou a aliviar aquele processo. Tem vários artigos apresentando, por exemplo, pulsoterapia para estancar esses quadros crônicos. Pra vocês terem uma ideia. Para aliviar, estanca a resposta inflamatória pela pulsoterapia, que é inimaginável quando tratamos de dengue. Como todo caso sistêmico, evidentemente, a hidratação. A recuperação dessas formas subaguda e crônica pode ser arrastada mais de ano, inclusive, mais de ano. Como eu disse, lá nas ilhas Reúnio, mais de 70% das pessoas tiveram essa forma crônica. Há que se considerar, pelo que a gente foi ver, que essa ilha tem um perfil demográfico característico. É uma ilha onde vão morar aqueles aposentados franceses que têm uma condição de vida melhor, vão lá para essas ilhas e, portanto, então é uma população com uma faixa etária já bem mais elevada, talvez explique esse elevado percentual de infecção crônica, de forma crônica. Então, pode ter esses quadros periféricos debilitantes e um profissional, uma área do conhecimento que vai ganhar um grande destaque nas epidemias de chikungunya, que não tinha nessas doenças, na maior parte dessas doenças, é a fisioterapia. Todos os relatos apontam para o uso da fisioterapia inicial como um dos fatores
que reduz a frequência da cronicidade desses casos. Naqueles casos que porventura foram para a forma crônica, ele se estabiliza pelo menos na progressão do ponto de vista de gravidade, se tiver associado o anti-inflamatório ou o analgésico à fisioterapia. Então, muito importante na recuperação desses doentes, o processo, a participação do profissional de fisioterapia. Evidentemente, a classificação de risco durante uma epidemia numa cidade onde está tendo dengue, como em Feira de Santana agora, e também chikungunya, é muito importante, né? Então, todo aquele trabalho que, sobretudo, a enfermagem faz na triagem, na classificação de risco, na chegada desse doente, desse caso suspeito na unidade de saúde, continua mais atual do que nunca. Para finalizar, vocês viram que eu gosto, assim, domingo não tem o que fazer e tal, a gente pega uma inspiração, com esse calorzão, né, a gente tem que ficar ali procurando inspiração. Aí eu fiz isso aqui, saiu em abril, dizendo, né, que o desconhecimento da doença por parte o título, chikungunya, gravemos esse nome, o desconhecimento da população da doença por parte da população e dos profissionais de saúde, a dificuldade para a realização do diagnóstico laboratorial e a existência de milhares de municípios infestados pelo Aedes aegypti e Aedes albopicus, recomendam que todos nós gravemos este nome, chikungunya. Há razoável possibilidade de que venhamos a pronunciá-lo com maior familiaridade nos próximos anos. Na realidade, eu deveria ter escrito nos próximos meses. O pessoal da Bahia, que esse nome é complicado, né? Chikungunya, a gente pergunta, o senhor tem o quê? Eu tenho chikungunya. Então é meio parente meu, né? Rivaldo Cunha e Chico Cunha. Lembrando que todos os casos suspeitos de dengue com dor articular mais intensa ou com quadro clínico há mais de uma semana, nós necessariamente teremos que pensar em chikungunya. Obrigado. Parabéns, Rivaldo, pela palestra que você deu bastante coisa para a gente. Eu queria saber o seguinte, no caso de a gente ter suspeita de caso, como que nós vamos seguir o caminho para fazer o diagnóstico? Para quem que nós vamos apelar, no caso de a gente querer uma sorologia? E também queria perguntar se a sorologia é como na dengue, que na primeira semana é negativa. Professor Rivaldo, parabéns pela palestra, foi muito elucidativo para todos nós aqui. Eu gostaria de saber, eu sou médico do CTI, eu gostaria de saber como se comporta o vírus caso o paciente for internado e, assim, o tempo de viabilidade do vírus antes da desinfecção terminal. Chikungunya ou ebola? Ebola. Parabéns, Rivaldo, pela palestra, a excelência da palestra. Eu tinha algumas questões relacionadas ao cometimento articular a ser feito. Nós temos, parece, dois quadros bem distintos. Você tem um quadro de poliartralgia inicial e depois um outro quadro que evolui com artrite, né? Duas situações diferenciadas. E o que a gente pode observar, e além das artrites, as entesites, as tenossinovites também, que você mencionou. Foi verificado se essas artrites, não as artralgias, mas artrites, foi estudado o PCR do líquido sinovial desses pacientes para evidência de RNA ou DNA desse vírus nesse vírus. Segundo, aquelas lesões periarticulares que são hiperemiadas, tem estudo de biópsia mostrando se aquilo ali é presença do vírus periarticular ou não? Aquelas lesões eritematosas. Na bolha foi mostrado, mas naquelas lesões eritematosas periarticulares. Terceira questão. Nessas formas mais crônicas, em que se vai utilizar o corticoide, presume-se que já não exista mais a presença do vírus, isso seja só mais um epifenômeno, um fenômeno imunológico autoimune, que o vírus já foi embora e ficou só o desarranjo imunológico desse paciente e evoluiu assim, porque esses casos crônicos foram. Se for assim, esses casos crônicos que você vai usar corticoide,
pode também não responder corticoide, mas poderá responder, por exemplo, a imunossupressor? Rivaldo, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por compartilhar, né, o seu conhecimento conosco. É uma vantagem da gente estar aqui perto de você. Eu queria saber das sequelas, tanto do ebola quanto do chikungunya, nos pacientes do ebola que se recuperam, né, e nos pacientes com chikungunya. Existem sequelas? Quais são? Uma pergunta que você havia feito sobre a viabilidade do vírus ebola. Então, os estudos que tentaram estudar esse vírus, que eles colocam como vírus não envelopado, disseram que até 6 dias depois podia se encontrar ainda viável esse vírus presente nas superfícies. Então, ele tem essa capacidade, porém o que a maioria desses estudiosos colocam é que as condições de higiene facilmente inativam ele. Então, assim, o uso de desinfetantes, e aí eles colocam o próprio hipoclorito, ou o álcool 70, ou então os outros que a gente vê usando em hospital, do taraldeído, paracético, como possíveis saneantes que inativam esse vírus. Então, não teria-se dificuldade em encontrar um produto que fizesse a desinfecção correta da superfície no caso da presença do ebola na nossa realidade. O que acontece é que existem alguns produtos saneantes que não têm o poder virucida. Então, por exemplo, o quaternário de amônio. Então, se a instituição usa esse produto, de repente, para esses locais, essa área do paciente, trocar e usar um outro com um estudo maior para vírus não envelopados. De regra geral, eles colocam como analogia aquele desinfetante que tem poder de ação contra norovírus, rotavírus, adenovírus, como um saneante que pode ser usado também para combater o ebola. Tinha essa pergunta da viabilidade, e a outra era só isso, né? A doutora Ivone, agradecer a presença do pessoal, nossa amiga Eloni, histórica Eloni, a vigilância toda da Secretaria, tanto do município como do Estado. Tem vários colegas aqui, vários professores de vários cursos que estão participando. Agradecer, em nome da organização, a presença de todos os trabalhadores que estão aqui preocupados com o tema. Professora Ivone, suspeita de caso clínico no HU, por exemplo, ou na rede. Se for no HU, acionar a vigilância para fazer a coleta, para encaminhar chikungunya, para encaminhar, e ebola também, para encaminhar para o LACEN. Infelizmente, no momento, até 15 dias atrás, só tinham 3 laboratórios fazendo diagnóstico no Brasil. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Adolfo Lutz e o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Agora está começando, já foi implantada a técnica no LACEN de Fortaleza, LACEN do Ceará, LACEN de Pernambuco, LACEN do Paraná, e tem mais 1 ou 2 que eu não me lembro quais. Vai começar aqui também, né? Legal. Você sabe quando? A gente já fez o treinamento e agora só a gente está esperando chegar os assuntos. Isso. Porque, na realidade, houve não sei o que houve, né? Mas, enfim, era para esse diagnóstico já estar mais, eles estão tendo problema com o material, tanto que não tem kits comerciais disponíveis, ao contrário de dengue, e aí está tendo essa dificuldade para a obtenção de antígeno e etc., e mesmo dos monoclonais, se for fazer a outra técnica. Mas o diagnóstico não tem mistério. A clínica costuma ser exuberante, igual aqueles casos. Eu me lembro que eu vi um caso de HTLV, de paraparesia de mielopatia pelo HTLV, quando eu estava fazendo mestrado no Rio de Janeiro. Sei lá, 5 quantos anos depois que eu estava aqui em Campo Grande, eu vi o doente quando ele estava entrando lá no Hospital Dia do Nova Bahia. É impressionante como lembrou aquela imagem, e era HTLV, o doente. E o aperto de mão é uma coisa meio folclórica, mas o pessoal de vários países do Caribe tem reportado isso. As dores articulares, o processo articular se concentra muito nas extremidades, pés e mãos. Ao apertar a mão do doente, ele chia. Opa!
Ele sente dor e ele puxa a mão. Então, a gente tomar cuidado, é complicado, né? Porque H1N1 não pode encostar. Aí agora eu tenho outro que é para apertar a mão. Mas enfim. O tempo de coleta são os mesmos também. Para o diagnóstico molecular, RT-PCR, quanto mais precoce do início do quadro clínico, maior a probabilidade de positividade. Se for para a sorologia, de preferência a partir do 4º, 5º dia, que vai aumentar a probabilidade de coleta. Se a primeira amostra estiver negativa, solicitar uma segunda amostra na fase convalescente. Em relação ao diagnóstico, a detecção de material genético nas articulações. O professor Isaías perguntou, tem vários relatos, inclusive 8, 10 meses após o doente estar com um quadro, ele saiu da fase aguda, cronificou, acontecem situações em que ocorrem de forma inexplicável derrames articulares, e no derrame articular, no líquido desse líquido articular, está feito o diagnóstico molecular, ou seja, a presença de material genético do vírus, coisa que a gente não vê tão raramente em outras articulações. Em relação ao uso de corticoide imunossupressor, é muito numa tentativa no sistema de tentativa e erro, ou seja, eu estou usando uma conduta que está dando um resultado, eu repito no outro paciente. Para as formas crônicas, nem o manual da Organização Mundial de Saúde, nem esse do CDC com a Organização Pan-Americana, nem os relatos das Forças Armadas francesas, que tem talvez a maior experiência acumulada em relação ao tratamento e o acompanhamento sistemático desses casos de chikungunya, apontam de forma categórica para uma conduta clara em relação às formas crônicas. Tem diversas tentativas, por exemplo, com metotrexate, alguns relatos com respostas adequadas, promissoras, outros nem tantos. Muitas situações, muitos relatos de casos, então, não são estudos epidemiológicos de coorte, de acompanhamento sistematizado, em que a infiltração, tanto quanto inflamatória, associada ou não, ou corticoide local, alivia e resolve. Poucas aplicações e que ele desaparece de forma meio inexplicável. Agora, está muito associado à fisiopatologia da doença, né? A presença, a persistência dos macrófagos liberando citocinas inflamatórias naquela cápsula sinovial. É uma reação bem local, não é um processo sistêmico que vai responder naquelas articulações. O que mais? Sequelas. Tem diversas sequelas relatadas. Agora, são estudos, são uma série de casos, como eu disse. Fica difícil dizer, garantir que aquela sequela é decorrência de alguma artropatia quiescente que se manifesta diante da cronicidade daquele caso de chikungunya, ou se de fato é chikungunya por si só que está provocando aquela sequela. Mas tem diversos relatos das pessoas não conseguirem mais, pelo menos alguns acompanhamentos, 5, 6 anos. A grande epidemia das Ilhas Reúne foi em 2005 para 2006. Então, eles têm já uma coorte razoável de acompanhamento, gente que continua incapacitada até hoje. Não, até onde eu conheço do ebola, quem sobreviver, quem passar daqueles 40% ali dos casos clinicamente manifestos, ele não tem a sequela ali, são por outras conjunturas, né? Evidentemente, se tiver um quadro comprometimento muito grave, pela fome de base que tinha, pela pré-existência de tuberculose, tem vários desses casos relatados, com AIDS também, pessoa que tinha AIDS, teve ebola também, então tem várias conjunções que podem contribuir muito pela essa sequela, muito em decorrência da existência de base. Eu não li nada, não sei se o Elias chegou a ler, de ebola, alguma sequela específica por ebola. Leu, doutor? A morte? O que mais? Acho que era isso. O que mais, gente?
Boa tarde. Eu trabalho no município, né? Trabalho diretamente no controle de dengue. E eu vi alguns relatos também de outros países falando que o Aedes aegypti também ele pode estar carregando os dois tipos de vírus, dengue e o chikungunya. Eu gostaria de saber se isso é possível mesmo realmente, ainda mais numa cidade aqui em Campo Grande que a gente tem esse descontrole, né? Principalmente no verão. E o que pode ser feito em relação a isso? Olá, boa tarde à mesa. É sobre o ebola. Como foi dito, não há epidemia no Brasil, né? A gente não corre esse risco, né? E eu queria saber no sentido de se tem profissionais, não sei se vocês têm esse dado, tem profissionais ou voluntários brasileiros, né, da área de saúde nos locais onde ocorre a epidemia de ebola. E se já chegou pessoas que estavam nesse local da epidemia, aqui em Campo Grande, quais são as medidas tomadas com essas pessoas que chegarem, que chegam aqui no Campo Grande? Obrigado. Em relação ao Aedes, tem várias documentações, colega, de epidemias sobrepostas. Numa mesma cidade ter milhares de casos de dengue e também de chikungunya. O mesmo mosquito, a mesma fêmea, portando os dois vírus, mesma fêmea, se individualizada, não, você até tem alguns relatos, mas não são muito confiáveis. Que são feitos diagnósticos em pool de mosquito, você não sabe se todos de fato tinham o vírus ou não. Do ponto de vista do conhecimento científico que a gente tem, é muito, mas muito difícil um mesmo mosquito ao mesmo tempo estar com dois vírus. Não estou falando impossível, muito difícil. Menos mal, né? Mas tem a Aedes, uma cidade como Campo Grande tem a Aedes para todo mundo, né? Tem a Aedes para a dengue e tem a Aedes para o chikungunya também, não vai ser por isso que vai deixar de ter epidemia. Em relação à África, tem vários, hoje em dia, um dos países onde tem um percentual muito grande de profissionais, não há hoje uma das principais organizações não governamentais do mundo, que é a Médicos Sem Fronteiras. Apesar do nome ser Médicos Sem Fronteiras, é uma organização multiprofissional. Ali tem enfermeiros sem fronteira, tem farmacêuticos sem fronteira, tem fisioterapeutas sem fronteira. O nome, o carimbo ficou, né, o nome da organização, Médicos Sem Fronteiras, mas é uma organização não governamental multiprofissional. Tem diversos brasileiros lá trabalhando diretamente, que voltaram para o Brasil e que retornaram e não tem absolutamente maiores problemas detectados. Cadê o menino que fez a pergunta? Perdi. Existe um plano de contingência, nível esfera federal, estadual e municipal. Essas três esferas têm conversado semanalmente. Então, assim, basicamente, quem estruturou de uma forma macro é o Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde também tem o seu plano de contingência, juntamente com o município. Então, semanalmente, a gente senta, inclusive, numa videoconferência e faz a conversa depois, essas instâncias que estão ali. Vou falar por Campo Grande. Respondendo a pergunta, chegou alguém de lá? Não. Tá, essa é a primeira pergunta. Tem nigeriano no HU? Não. Tá? Ainda vou descobrir o infeliz que passou. Eu já descobri, eu já tenho nome e sobrenome. Eu só preciso agir. Que passou a informação. Que é um desserviço para a saúde pública, né? E um antijornalismo, diga-se de passagem. Como fazer? Na epidemiologia, a gente trabalha com definição de caso suspeito. Então, não é qualquer africano que chega da África que tem ebola. Então, tem que ver bem se ele entra dentro do critério de definição de caso suspeito. Se ele chegar relatando que esteve em contato, que esteve, por exemplo, num dos países de transmissão, teve contato, está apresentando algum tipo de sinal, febre, por exemplo, estou com febre alta há menos de 21 dias, né? Tem um período também de febre. Nós vamos identificar se ele é um caso suspeito, se ele realmente entra no critério de definição de caso suspeito e, se sim, nós vamos retirar esse paciente, manter ele isolado e acionar. Nós temos equipes preparadas dentro do município e dentro do estado. Esse paciente será atendido no Hospital CEDIP, do Nova Bahia. Tem uma equipe preparada lá. E uma equipe do SAMU
preparada para fazer esse transporte. Não é todas as unidades do SAMU, é uma equipe que está preparada para isso, e alguns profissionais. O Estado tem trabalhado, começará a trabalhar semana que vem, nós estamos em período eleitoral, e isso tem dificultado um pouco essas ações, para não caracterizar campanha política do governo nesse sentido. Então, a partir da eleição, o Estado também vai pontuar em cidades, tipo Corumbá, já foi conversado com Porto, em Campo Grande, aeroporto, então, Porto Seco, a entrada, por exemplo, por Ponta Porã, nós vamos receber esses pacientes, provavelmente, Kelly, corumbaense, por Corumbá, né? Ou Ponta Porã, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Paraná, no caso suspeito. Ele veio por fronteira seca, né? É improvável que ele chegue de avião no aeroporto internacional do Campo Grande. Então, assim, você vai se identificar, manter essa pessoa isolada, e nós vamos acionar Unidade de Resposta Rápida, ou RR, que nós conhecemos dentro do município, juntamente com o SAMU, e lógico, as vigilâncias municipais, estaduais, e automaticamente o Ministério da Saúde. O paciente, pelo plano de contingência do Ministério da Saúde, ele será transferido para o Rio, como aconteceu com o paciente do Paraná. Essa estrutura ela está montada em termos de Brasil, não foi o Paraná. Mato Grosso do Sul, em tese, se chegar, vai ser o mesmo trâmite. Tem uma... doutora André. Angelita, e os contatos? O que vai ser feito? Eles serão monitorados, mas tem que lembrar que o fato dele ser contato, ele vai ter que ser monitorado e vai ter que ser acompanhado por 21 dias. Mas o fato de você ter contato, ser contato, não necessariamente que você tenha ebola, mas ele será monitorado como tal e será mantido no local onde ele estiver. Mas ele vai ser monitorado, não precisa internar esse cara para monitorar. Ele vai... Os isolamentos... Só para caso suspeito e caso problema. Então existem critérios, né, para poder manter alguém em isolamento. No caso, simplesmente ser contato não é um critério, ele vai voltar para a casa dele, mas ele vai receber as instruções de autoaferição da febre 2 vezes ao dia por 21 dias, e alguém vai estar entrando em contato diariamente com essa pessoa. No surgimento de um sintoma, é que essa pessoa teria que retornar ao serviço para, então, de fato, ser isolada e ser considerada como caso suspeito, por conta do sintoma. Então, o isolamento só para casos suspeitos e casos prováveis. Casos prováveis seriam os pacientes que tiveram exposição de alto risco, por exemplo, acidente com material biológico de fonte que tenha o ebola, e aí você pode manter, por mais que ele não tenha sintomas, essa pessoa em isolamento, em quarentena, no caso, né, para ver se vai manifestar algum sintoma ou não, pelo alto risco de exposição que essa pessoa teve. Tem uma pergunta escrita aqui em relação à ebola, perguntando se há transmissão em pele íntegra. Esse conceito de pele íntegra, vocês sabem, é muito complexo, né? Nós pegamos até coisa de uma semana atrás com a baixíssima umidade relativa do ar, então há soluções de continuidade, principalmente assim quem tem o pé, a alma lá na África, como a gente aqui, né? Então você não tem a pele íntegra, e aí pode sim ter, não precisa ter uma solução de continuidade como um grande corte, pode ser simplesmente essa pele ressequida, que como acontece com a hepatite B, por exemplo, né? Teoricamente é uma pele íntegra, entre aspas, mas que o vírus pode... Então pode haver sim essa contaminação ali, a infecção. Se há imunidade duradoura para o ebola, em princípio sim. Não conheço relato de pessoas que tiveram... Oi? Saiu o relato? Não seria de imunidade duradoura, mas da dificuldade que eles têm em poder responder essa dúvida. Disseram que existem cepas de vírus ebola, a semelhança do dengue, outro vírus qualquer. Essa cepa que ocasiona a epidemia hoje é a cepa Zaire, e não se conseguiu ainda fazer o segmento dessas pessoas na África, a ponto de responder à pergunta se um segundo episódio de ebola teria ou não acometido aquele mesmo indivíduo, por 2 razões. A primeira seria a alta letalidade, então metade dessas pessoas foram a óbito, e a segunda porque não se tem, como o professor Rivaldo chegou,
comentou, profissionais de saúde indo até o local para prestar atendimento, quanto mais equipes de pesquisa para poder fazer esse tipo de relato descritivo. Então, por enquanto, a gente ainda não sabe se essa imunidade é cruzada ou não com as demais cepas do vírus Ebola. São 5, são cepas, né? Na realidade, 5 linhagens, não é uma mutação tamanha que pudesse caracterizar uma diferença, tamanha que pudesse caracterizar como sorotipos, como acontece com dengue, já bem estabelecido, né? Então, mas não tem relato porque passou a epidemia, esquece, não vai ter de novo meio de comunicação falando de ebola até a próxima epidemia, infelizmente. Se há transmissão na fase prodrómica, veja bem, as informações todas até agora é de que a pessoa passa a transmitir o vírus a partir da manifestação clínica. Isso é o que está dito nos relatos e formas da Organização Mundial de Saúde. Se nós atentarmos para a fisiologia e fisiopatogenia de várias outras doenças igualmente infecciosas, igualmente virais, antes, por exemplo, 24, 12 horas, 48 horas antes da manifestação da febre, pode haver sim vírus circulante na corrente sanguínea. É provável que com a ebola não aconteça isso? Poucos estudos para afirmar taxativamente que não teria condições de transmissão desse vírus no período pré-clínico, pré-manifestação clínica, que ele só seria transmissível a partir do início da febre com os demais sintomas. Acho arriscado confiar. No caso do ebola, existe a recomendação para aqueles países que tratam lá na África de orientar o paciente a manter relação sexual com preservativo por 3 meses, por conta de que 6 semanas após a doença e a suposta cura, o paciente ainda tinha detectado o vírus no sêmen, em alguns casos. E as mães no leite materno. Então, tanto a amamentação quanto a relação sexual desprotegida num período de 3 meses tem que ter esse cuidado do profissional que vai atender o paciente e orientar para não haver transmissão do ebola. O duro é arranjar o preservativo, né? Naquela circunstância, né? Vocês se lembram que há muitos anos atrás, no início da pandemia de AIDS, né, a amamentação, que no restante do mundo não era recomendada para as mães que tinham HIV, na África era. Por quê? Porque a probabilidade de morrer de HIV era bem menor do que morrer de fome, né? Então, pelo sim, pelo não, amamentava. E aí, a recomendação do preservativo é interessante, só que tem que arranjar, né? Eu imagino que não dê você. Vamos lá, pessoal. Palavra presa da pneumonia. Camila. Boa tarde. Eu queria saber se esse caso, como foi esse caso de chikungunya em Campo Grande, como está o paciente, se é um paciente idoso, criança, como é, e se tem outras suspeitas de chikungunya em Campo Grande. E se é um caso importado ou se é um caso que ocorreu aqui, né, no caso. Não, Maurício. Doutor Maurício. Boa tarde. Bom, primeiro eu acho que a possibilidade que nós tivemos de estabelecer esse diagnóstico foi baseado na insistência do Rivaldo para conosco já há alguns anos, da gente estar alerta, né, aos novos riscos de introdução de outros vírus, como chikungunya, febre do Nilo do Oeste, né, assim por diante. Este paciente é um paciente jovem, 34 anos, sexo masculino, né, e nível superior, trabalha em escritório, e ele teve uma história de viagem, mas 4 semanas que antecederam o início dos sintomas. Então, a priori, ele foi para o Alagoas, 4 semanas antes do início dos sintomas. Então, provavelmente, pelo período de incubação, que a gente acredita até uns 12 dias, não mais que isso, não tenha sido fora do estado, ou seja, dentro de Mato Grosso do Sul. E aqui no estado, neste período, ele fez uma viagem para a região de Deodápolis. Não é Glória de Dourados, não. É Deodápolis, por favor.
certo? Então fica difícil afirmar que a transmissão tenha ocorrido no município de Campo Grande ou em outro município do estado de Mato Grosso do Sul. Mas evidentemente a gente acredita sim que seja um caso autóctone, tá? Clinicamente o paciente se apresentou com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e diarreia nos primeiros dias de sintoma. E também artralgia. Desde o começo ele tinha dor articular. No quarto dia, ele procurou o hospital porque os sintomas, já tinha ido ao médico antes, os sintomas não melhoraram e ele já estava com dificuldade para deambular. Então, isso que foi mostrado aqui da artrite, ele fez artrite de joelhos bilateral. Então, era um edema importante nos joelhos, ele tinha dor, edema e limitação de movimento. Aquela postura encurvada era exatamente assim que ele ficava no corredor do hospital. E duas pessoas segurando ele, uma de cada lado, ele não conseguia andar. Então, diante de um quadro desse, um paciente com 39 de temperatura, com uma história de diarreia, estava desidratado, então a indicação de internação desse paciente não foi por risco de morte iminente, não era isso, mas pelas limitações que se colocavam no início e os diagnósticos diferenciais que deveriam ser traçados, além do dengue, né, que era uma possibilidade. Já nesse dia, já se apresentava com exantema. Ele não tinha mancha difusa, mas era exantema localizados, então tinha tornozelo, joelho, antebraço e aquelas lesões palmares que o Rivaldo apresentou aqui, que lembram uma sífilis secundária. E tinha lesão dolorosa em dígito, que era característica para eritema nodoso. E também apresentou lesão aftoide sublingual, né? Então todas as manifestações que estão descritas na literatura. Ele não melhorou, quer dizer, melhorou a hidratação, etc. Não tinha alterações hematológicas significativas, a plaqueta dele discretamente caiu. Acredito que o mínimo que ele fez foi 130 mil de plaquetas. Não houve alteração de transaminase significativa, o leucograma se manteve normal e estável. Quer dizer, do ponto de vista laboratorial, não chamava atenção, mas o paciente ficou muito apreensivo, a família, pela intensidade dos sintomas, né? E no 8º dia, então ele ficou internado do 4º ao 8º dia de sintomatologia, quando a febre diminuiu, nós demos alta, mas mesmo após a alta, ele teve mais 2 dias de febre que a gente pediu para fazer a curva térmica no domicílio. Então ele fez febre até o 10º dia de sintomas, certo? No retorno, então, ele já apresentava melhora da artrite de joelhos. Esse paciente, a gente, por descartar dengue do ponto de vista clínico e laboratorial, já tinha inclusive sorologia durante a internação negativa para dengue, nós entramos com anti-inflamatório não hormonal, ainda tinha muita dor, muita limitação de movimento e nós fizemos então corticoide oral, tá? Esse paciente está agora em desmame do corticoide oral no momento. Ele já fez a segunda consulta pós-alta, que a artrite em si resolveu, ele tem artralgia, só dor, mas ainda não pôde voltar à atividade por limitação com as mãos. Então ele não consegue digitar. Começa a digitar, tem que parar porque tem muita dor nos membros superiores. E está fazendo fisioterapia. Então hoje o quadro está estável nessas condições. Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos. Foi excelente o nosso final de tarde. Agradecer ao professor Rivaldo, a enfermeira Angelita e o doutor Elias. Vocês querem fazer algumas considerações? Rivaldo? Pessoal, muito obrigada. Eu vou confessar para a Sandra agora que na sexta noite eu parei de divulgar o evento, porque eu comecei a ficar muito preocupada com o excesso de gente. Assim, ninguém recebeu e-mail meu porque eu não mandei. Eu recebi 4, mas eu não enviei porque eu vi que ia lotar. Graças a Deus, porque a gente estava muito ansioso por essas informações que o Rivaldo traria para a gente, e eu acho que contribui. Eu estou vendo profissionais do HU, tem enfermeiros, tem pessoal do laboratório, tem pessoal do ACEM, SES, município, misturou bem. Eu acho que isso que na verdade é um evento para um público interno, mas vocês foram muito bem-vindos. A gente não tinha, a pretensão não era essa, ser um evento, era para atender a nossa demanda interna mesmo. Obrigadíssimo pela presença de todos vocês. Então, obrigado a todo mundo. Lembrando que, infelizmente, vai chegar numa magnitude muito grande aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo.
Nós temos algo como 3.000, 3.500 municípios nos quais existe o Aedes aegypti. Então, não tem como não ter. Nós temos que nos preparar sem pânico. Temos profissionais competentíssimos para atender os doentes e muito mais do que a competência individual dos profissionais da enfermagem, da fisioterapia ou dos médicos, como o Maurício, uma competência inquestionável. Nós precisamos ter rede de saúde organizada, porque ao contrário de dengue, tem uma parcela substancial dos doentes que entrarão na rede de assistência e não sairá tão cedo essa parcela da rede. Então nós temos que organizar para a chegada não ser a mesma fila do caso agudo, do caso crônico, etc. e tal. Tem um componente de organização de rede muito importante aí que nós precisamos estar atentos. Do ponto de vista do profissional individualizado, não creio que nós tenhamos problema. Minha preocupação maior, e o que está se mostrando em outras localidades, tive no Amapá, agora há pouco tempo, uns dias atrás, é complexa, é coisa muito complexa. Se não organizar a rede, vai tumultuar pronto-socorro, vai tumultuar o sistema ambulatorial, não tem especialistas, nós contamos nos dedos assim, reumato, neuro, são poucos que a rede tem. Então a atenção básica e intermediária vai ter que se reorganizar, se preparar para enfrentar, porque vai chegar. Para finalizar, para deixar todo mundo tranquilo, ou quase, se acontecer com o chikungunya, o que acontece com dengue, quando entra um novo sorotipo, um novo vírus numa localidade, são necessários mais ou menos 6 meses a 1 ano para que haja uma população de fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectada em quantidade suficiente para que essa transmissão crie um problema do ponto de vista de saúde pública, ou seja uma epidemia. Então, seria improvável, não é nada garantido, que nós tivéssemos ou venhamos a ter uma epidemia de chikungunya daqui a 2 meses em Campo Grande. Deve continuar pingando casos em Campo Grande e em outras localidades do Brasil. O bicho vai pegar mesmo, provavelmente, a partir do próximo verão.